Olá, meus amigos e amigas, eu quero desejar que a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Eu vos falo em nome do canal Preciosa Semente e nesse momento eu quero te trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Mas antes eu quero te pedir por gentileza que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do YouTube para você ser avisado assim que eu postar o próximo vídeo. Compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais com a tua família e me ajude a semear a palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos à mensagem. A mensagem de hoje está no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, que diz assim, capítulo 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amigos, minhas amigas, eu quero mais uma vez nesse dia trazer uma palavra de meditação aos nossos corações e hoje eu quero falar sobre fé, sobre a fé no nosso Deus, sobre a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia dá alguns exemplos nesse capítulo 11 de Hebreus sobre fé. A Bíblia nos conta sobre o sacrifício de Abel, na qual pela fé ofereceu um sacrifício mais agradável a Deus do que o próprio Caim, porque Abel era um homem justo. A Bíblia ainda nos conta que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o tomou para si. A Bíblia ainda nos fala, em exemplo de fé, na vida de Noé, que divinamente avisado das coisas que ainda não tinham acontecido, ele acreditou em Deus e preparou a arca e salvou a si próprio e a sua família. A Bíblia ainda nos fala também que Abraão, sendo chamado por Deus, obedeceu, indo para um lugar para onde ele nem sabia ainda onde era, apenas confiando na palavra de Deus. Pela fé ele foi e alcançou a promessa e habitou na terra que Deus prometeu. A Bíblia nos conta ainda que pela fé Sara também teve virtude do Senhor Deus, em idade avançada ela conseguiu conceber um filho na qual se chamava Isaac. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero deixar hoje para os nossos corações é que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes as situações que nós vivemos no dia a dia, às vezes nos deixa com falta de fé, porque é bem verdade que nesse século 21 temos passado por situações atualmente muito difíceis em todas as áreas da vida, na área da economia, na área da saúde, na área financeira, em todas as áreas das nossas vidas temos sido colocados à prova. E é nesse momento em que muitas vezes a nossa fé acaba se abalando, porque às vezes no nosso coração nós temos fé, mas a situação que nós vemos, a realidade que os nossos olhos enxergam, dizem que não há esperança, que não há solução. Mas é bem verdade que sem fé é impossível a gente conseguir agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é o guardador da nossa fé. Então, meus amigos, o que fazer em momentos tão desafiadores na qual nós temos vivido nesse século 21, nesse ano de 2021, na qual temos passado por situações muito desafiadoras, inclusive com essa doença, com essa pandemia que tem matado tantas pessoas têm se perdido, tantas pessoas têm ido embora, e às vezes a gente olha para a situação e nós não vemos uma luz no fim do túnel. Mas, meus amigos e minhas amigas, a mensagem de reflexão que eu quero dizer para você hoje é que a fé realmente é aquilo que a gente espera e é a prova daquilo que a gente não vê. Então, a Bíblia nos conta que
pela fé, esses homens, Noé, Abel, Abraão, pela fé, eles alcançaram vitória, porque eles creram na palavra de Deus, eles creram na promessa de Deus. Então a mensagem de reflexão que eu quero deixar aos nossos corações no dia de hoje é que nós tenhamos fé, ainda que a nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, como Jesus ensinou, é o suficiente para mudar uma situação. Então, meus amigos, por mais que a gente olhe para a realidade da situação que o mundo está vivendo, às vezes a gente olha para a realidade e os nossos olhos não veem esperança, mas pela fé que existe no nosso Deus, pela fé que está guardada em nosso coração, nós sabemos que o nosso Deus pode mudar toda e qualquer situação. Então, meus amigos, eu quero ainda vos dar um exemplo. Quando nós entramos dentro de um avião, muitas vezes nós não conhecemos o piloto que está no comando do avião. E nós entramos para fazer uma viagem, sentamos na nossa poltrona e ficamos lá tranquilamente, sossegados, porque a gente acredita que iremos chegar no destino na qual nós planejamos. E muitas vezes nós não conhecemos o piloto que está no comando daquele avião. Muitas vezes também, quando vamos fazer uma viagem de navio, por exemplo, a gente entra e nós não conhecemos o comandante do navio que vai nos levar pelo mar naquela viagem. Mas a gente entra e a gente confia que nós chegaremos ao destino. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que muitas vezes nós confiamos em pessoas que não conhecemos, mas com Deus nós o conhecemos, porque nós o aceitamos, nós acreditamos em sua palavra. Então, meus amigos, da mesma forma que nós muitas vezes acreditamos naquelas pessoas na qual nós não conhecemos, nós temos que acreditar no nosso Deus, a qual nos escolheu, a qual nos chamou para vivermos juntamente com Ele. Então, fique com essa palavra de Deus. Em tempos difíceis, nós precisamos confiar no nosso Deus, porque é somente pela fé que nós vamos vencer essas batalhas e os desafios do nosso dia a dia. Todos os dias, ao levantarmos pela manhã para cuidar das nossas obrigações, levantamos porque temos fé que aquilo que nós iremos fazer vai dar certo. Então, meu amigo e minha amiga, a mensagem de reflexão que eu quero deixar para os nossos corações hoje é: mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de angústia, acredite que o nosso Deus tem o melhor para as nossas vidas. Acredite que toda situação ruim, o nosso Deus ele pode mudar, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele conhece todas as coisas e sabe de tudo que nós precisamos. Ainda que os teus olhos dizem não, mas o teu coração diz sim, e nós temos fé, temos que acreditar que o nosso Deus está trabalhando por nós, porque a palavra do Senhor diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, a mensagem que eu quero deixar aos nossos corações hoje: confie no Senhor nosso Deus, porque Ele há de nos dar vitória. E nesse momento eu quero dirigir ao Senhor nosso Deus uma palavra de oração para as nossas vidas. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, ó Pai, te pedir para que o Senhor venha tocar em nossos corações, tocar em nossas mentes, ó Pai, para que nós venhamos ter fé, mesmo em tempos de crise, mesmo, ó Deus, em tempos tão desafiadores, na qual nós temos passado nesse século 21. Mas nós vamos te pedir, Senhor, para que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, venha nos ajudar, Senhor, a confiar em Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, alcançar a vitória que vem do Senhor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amigos e minhas amigas. Essa é mais uma palavra que eu quero deixar ao vosso coração e te pedir para que você compartilhe as nossas mensagens, se inscreva no canal Preciosa Semente e nos ajude a semear a palavra de Deus em nome de Jesus, e que o Senhor nosso Deus possa vos abençoar. Amém.